Olá, quero aprender a tecer essa linda bermuda de crochê? Então vem comigo! Então essa é uma peça que é formada pelos quadradinhos de crochê, onde a gente faz os quadradinhos, primeiro monta a nossa peça e por último fazemos então aqui a carreira dos acabamentos, uma barra superior e as barras inferiores aqui na perna também. E eu trabalhei aqui com o fio Bella Fashion, que é o fio que eu recomendo para vocês fazerem, porque ele é um fio 100% algodão, que dá um caimento belíssimo para a nossa peça. Esse fio vocês encontram nesse modelinho de novelo de 150 gramas e também esse novelinho menor ainda, com apenas 50 gramas. E isso aqui facilita muito na hora da compra dos nossos materiais, principalmente em peças como essas aqui, que são feitas com muitas cores. Aí, por exemplo, um novelinho desse pequeno, da cor amarela já é o suficiente, um da cor vermelha, um da cor azul, dos novelos menores já são o suficiente, então você pode fazer um investimento menor. E aí, para o restante, que é trabalhado nessa cor cru, vocês podem realmente utilizar um novelo maior, que aí não tem erro. Uma coisa bem importante é que eu vou ensinar aqui na videoaula para vocês a tecerem a peça sob medida. Então é importante que vocês vão fazendo e vão experimentando ao longo do processo no corpo para ter certeza que o tamanho está legal. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da apostila para vocês poderem baixar, onde eu explico passo a passo também com as quantidades de carreiras que são necessárias para cada etapa do nosso processo. Essa peça original do vídeo eu fiz ela no tamanho G, então na apostila eu vou descrever bem certinho quantas correntinhas e tudo mais, bem certinho para vocês poderem fazer nesse tamanho G e também explicando como fazer ela sob medida para tamanhos maiores ou menores. Então a primeira coisa que precisamos entender são as nossas medidas, e aí é importante ter uma trena para tirar as medidas do seu corpo, e são basicamente 4 medidas principais, que é a circunferência do seu quadril, o comprimento que você deseja para ter da sua bermuda, o comprimento total aqui da bermuda, a circunferência da sua coxa e também a altura do gancho, que é basicamente aqui do nosso começo do quadril, que é do começo da nossa cintura até onde vai dividir as nossas pernas. E aqui tem um segredinho, né? Porque se você for somar, por exemplo, as duas coxas, imagine aqui duas coxas, se você pegar a circunferência, que é a medida em volta da nossa cintura, ela vai ter uma medida. Mas se eu medir a circunferência das duas coxas, ela vai dar uma somatória maior. E é por isso que a gente tece esse entre pernas aqui, exatamente para abraçar a parte interna das nossas coxas. Então aqui para minha peça original, eu tomei as seguintes medidas. Meu quadril tem 100 centímetros de circunferência, né, em volta da minha cintura, 100 centímetros. Eu quis aqui um comprimento de bermuda um pouquinho mais curto, então eu fiz ela aqui com 40 centímetros de comprimento, e a circunferência da minha coxa tem 58 centímetros. Então, como eu falei, se você somar 58 mais 58, vai dar 116 centímetros, que é maior do que a circunferência externa ali de apenas 100 centímetros. E aí você precisa ter essas medidas, porque é baseado nelas que a gente vai saber quantos quadradinhos são necessários para a nossa bermuda. E aí sim, tendo essas medidas, nós vamos trabalhar então nos nossos quadradinhos. Eu vou mostrar na sequência aqui a receita bem passo a passo de todas as carreiras do quadradinho. E aí teremos um quadradinho padrão, e baseado nele nós vamos tomar as medidas para fazer o cálculo da nossa bermuda. O meu quadradinho ficou aqui com aproximadamente 16 por 16 centímetros. Então, baseado nisso, eu sei quantos quadradinhos que eu vou precisar fazer para minha bermuda. Lembrando, a minha circunferência tinha 100 centímetros. Então, vou precisar, para a circunferência total, aproximadamente 6 quadradinhos, que é o que eu tenho aqui na minha peça pronta, né? 6 quadradinhos. 3 para a frente e 3 para as costas. O comprimento que eu quero da minha bermuda eram 40 centímetros. Se eu somar aqui ó, esses 2 quadradinhos de altura, ele vai dar mais ou menos 32 centímetros. Então eu deixei uma folga para poder fazer aqui a minha barra superior e a barra inferior. Então, para dar os meus 40 centímetros, eu considerei aqui 2 carreiras, né, de quadradinhos, 2 quadradinhos de altura. A minha coxa tem 58 centímetros de circunferência. Então eu vou precisar aqui de pelo menos 4 quadradinhos na coxa para fechar ali 60 centímetros aproximadamente, né? Então, por isso que ele entra essa questão do entre-pernas que eu falei. Na parte superior, 6 quadradinhos são suficientes para dar a circunferência, mas como eu preciso preencher a parte interna do entre-pernas, eu coloquei mais um quadradinho para cada lado das pernas, que vai formar aquele tecido da parte interna da coxa. Então, na parte superior temos 6 quadradinhos, e na parte inferior aqui eu vou ter 8 quadradinhos, porque são 3 para a parte externa da perna,
e mais um para a parte interna. Daí 3 para a parte externa da outra perna e mais um para a parte interna da nossa perna. E aí quando você veste, ele assenta bem no corpo. E agora então que eu já expliquei essa montagem aqui da peça, vamos ao passo a passo do nosso quadradinho que vocês vão precisar fazer para daí poder tirar essas medidas do corpo de vocês. Então o nosso quadradinho começa com a cor azul, ou a cor da preferência de vocês. Estou trabalhando com a agulha 3mm e o fio Bella Fashion. Eu vou fazer um anel mágico, e dentro desse anel mágico eu vou colocar então 6 pontos baixos. Seis pontos baixos. Aí eu fecho meu anel mágico. Não precisa apertar muito nesse primeiro momento. E vou encerrar a minha carreira aqui, fechando esse círculo aqui com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu subo uma correntinha e vou fazer uma carreira de aumentos. Ou seja, em cada ponto, em cada um dos 6 pontinhos de base, eu vou fazer um aumento. Então eu venho aqui no meu primeiro e faço 2 pontos no mesmo lugar. Pontos baixos ainda, tá? Vou no meu segundo, faço 2 pontos baixos. E vou repetir isso até o final. Tenho que finalizar então com 12 pontos baixos. Finalizei aqui, se preferir dar uma conferida nos pontos, conta ali. E aí, mais uma vez, fecha a carreirinha com um ponto baixíssimo. Agora que eu já fiz as duas carreiras aqui, eu posso vir aqui e dar mais uma apertadinha no meu anel mágico. Então eu dou uma pinçada no meu trabalho e puxo esse fiozinho do começo do trabalho ali, ó. E ele deixa bem fechadinho, tá? Na terceira carreira, vamos subir uma correntinha mais uma vez para a altura do trabalho e mais uma vez vamos fazer uma carreira de aumentos. Então nós tínhamos 12 pontos, agora vamos passar a ter 24 pontos. Então a gente faz 2 pontos em cada ponto de base. Quem preferir pode já ir escondendo esse fiozinho no começo do trabalho para já ir arrematando ele também. Então eu entro na cabeça do meu primeiro ponto, coloco o fio do começo do trabalho por cima e vou tecendo em cima dele. Então 2 pontos baixos em cima de cada ponto de base. Finalizei meu último. Agora que nós vamos fazer uma troca de cor, então eu venho aqui, corto a linha, tiro dentro do ponto, coloco numa agulha tapeçaria e vamos fazer um arrematezinho do ponto fake. Ó, eu venho aqui com a minha linha, identifico, ó, meu último ponto está aqui, esse é meu primeiro ponto. Eu entro nele aqui, ó, de frente para trás, e agora volto dentro do meu último ponto aqui, ele vai imitar uma cabecinha de ponto. Aqui. Ó, ele imita uma cabecinha de ponto e dá um efeito de continuidade no trabalho. Essa sobrinha eu posso vir aqui e esconder embaixo de alguns pontos. Aqui está, então temos as 3 primeiras carreiras feitas. Então agora para a nossa próxima carreira, eu vou usar aqui a cor amarela. E a gente vai fazer esses joguinhos de ponto puff, pulando um ponto de base. E entre os joguinhos de puff são 2 correntinhas de separação. Então eu venho aqui com a minha cor amarela, ou a cor da preferência de vocês. Vou inserir em qualquer um desses pontos aqui. Então eu passo meu fio para o outro lado e dou um nozinho, deixando uma sobra pequena. Só um nozinho mesmo para ele ancorar no lugar. Ó, aqui já é o suficiente para ele não vai escorregar, tá? Então já prendi ali. E aí essa pontinha aqui depois eu vou cobrindo com os pontos, tá? Então insiro minha agulha no mesmo lugar, trago o fio para frente e faço uma correntinha, 2, 3. Isso aqui corresponde então a um ponto alto. E o nosso ponto puff, que também é conhecido por algumas pessoas como ponto bolha, tem outros nomes, é constituído por 4 pontos altos fechados juntos. Então o primeiro já está aqui, aí eu laço e volto no mesmo lugar, faço meu segundo ponto alto, laço e fecho 2, ó, fecho meu ponto pela metade. Laço o fio do novelo, entro de novo no lugar, faço meu terceiro ponto alto, laço, fecho 2, só pela metade. Laço o fio do novelo, vou e faço meu quarto ponto alto. Laço e fecho 2. Então, se eu olho aqui na minha agulha, agora eu tenho 4 pontos altos presos na agulha. Agora sim eu laço e fecho todas elas de uma vez. Então, ele faz um puffzinho de 4 pontos altos que tem a cabecinha fechadas todas no mesmo lugar. Então, aqui em cima,
vai ter uma cabeça de ponto, e aqui embaixo ele vai ter esse relevinho. Aí eu faço 2 correntinhas, que vão ser o espaço entre os pontos puff, pulo aqui, ó, um ponto de base, eu pulo esse aqui e vou no próximo. No próximo eu faço um joguinho de puff novamente. Então eu entro com a minha agulha, laço e fecho 2, carrego mais um ponto, laço e fecho 2, carrego mais um ponto, laço e fecho 2, e carrego o quarto ponto, laço e fecho 2. Ó, 4 pontos presos na agulha. Laço e fecho tudo de uma vez. 2 correntinhas de espaçamento, pulo aqui um pontinho de base e vou no próximo, e vou fazer mais um puff. Então, laço o fio do novelo, trago para frente, laço e fecho 2. Laço o fio do novelo, trago para frente, laço e fecho 2. 2 pontos. Pego o fio do novelo, trago para frente, laço e fecho 2. 3 pontos. Pego o fio do novelo, trago para frente, laço e fecho 2. Pronto, 4 pontos presos na agulha, laço e fecho tudo de uma vez só. Então a gente vai fazendo isso, ó, joguinhos de puff, né? Um puff e 2 correntinhas, um puff e 2 correntinhas. E sempre pulando um ponto de base. Então fiz o meu puff, 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, mais um puff. Eu tenho que finalizar essa carreira então com 12 puffs. E aqui está, ó, fiz todos os puffs. No final dá uma conferida se tem os 12 puffs mesmo, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, beleza. Finalizou o último puff, 2 correntinhas, para fazer o espaçamento entre o primeiro e o último. E aí corta o fio do novelo, tira de dentro do ponto e vai fazer aquele remate mais uma vez, o ponto fake. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Ó, meu último ponto está aqui, meu primeiro está aqui. Eu entro lá no meu primeiro e volto dentro do meu último. Ele vai imitar uma cabecinha de ponto. Ó, pronto, ele dá uma continuidade. Sobrinha do fio, vem aqui no avesso e esconde embaixo de alguns pontinhos. E aqui está a quarta carreira finalizada. Agora aqui para a nossa quinta carreira, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar aqui com a cor vermelha. E eu quero mostrar para vocês aqui, basicamente ele vai ser, ó, um puff vermelho igual ao amarelo, um puff no meio de cada puff da carreira anterior. Então naquele espaço de 2 correntinhas, eu coloco um puff. E aí eu vou fazer um espaço de 3 correntinhas agora. Então vai ser um puff, 3 correntinhas, um puff, 3 correntinhas, um puff, 3 correntinhas. Vamos fazer juntos aqui. Então eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, no espaço entre um puff e outro da carreira anterior. Amarro meu fio ali com um nozinho, como eu já mostrei anteriormente. E aqui vou subir então meu primeiro ponto alto com 3 correntinhas. 1, 2, 3. E mais 3 pontos altos, fechando eles todos juntos. Então meu segundo, meu terceiro e o meu quarto. Todos eles fechados pela metade. E aí laço e fecho todos de uma vez. 3 correntinhas de espaçamento, 1, 2, 3, e no próximo espaço, mais um puff. E já vou cobrindo aquele fiozinho no começo do trabalho também. 3 correntinhas e mais um puff. E vai assim até o final. Mais uma vez eu vou finalizar a carreira com 12 puffs. Mas agora com espaçamento de 3 correntinhas. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então aqui está, mais uma vez confere sempre se tem os 12 joguinhos de puff aqui. Fiz as 3 correntinhas de espaçamento e agora nós não vamos arrematar, que nós vamos fazer a próxima carreira, a carreira do número 6, ainda com a cor vermelha. Então eu venho aqui, ó, na minha terceira correntinha que eu subi aqui, lá no começo do trabalho, e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu fechei minha carreira. Subo uma correntinha para dar altura ao trabalho e agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, nesse pontinho aqui de cima do meu jogo de puffs, naquele que eu fecho meus puffs, eu faço um ponto baixo. E nesse espaçamento de 3 correntinhas, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Cheguei de novo aqui na cabecinha de um puff, aqui um ponto baixo. No espaçamento de 3 correntinhas, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Cabecinha de puff, um ponto baixo, espaçamento, 3 pontos baixos. E vai assim até o final.
Terminei aqui então a sexta carreira. E agora, na sétima carreira, é o momento que a gente vai transformar esse círculo num quadrado. Então, nós vamos trabalhar aqui com a cor azul petróleo. E você começa a observar aqui, ó, que ele deixa de ser redondo e cria cantos, né, para transformar isso num quadrado. Que aos poucos, nas próximas carreiras, fica bem demarcado. Nessa primeira é o comecinho dela, tá? Então, eu vou inserir meu fio azul petróleo no segundo ponto baixo de um desses joguinhos de 3 aqui de intervalo, tá? Então, lembrando, né, nós temos um ponto baixo em cima da cabeça do ponto puff e 3 aqui no intervalo. Então, eu vou pegar ó, no segundo, que é o meinho, que é exatamente onde eu vou começar a criar um canto aqui, tá? Então, nesse segundo ponto baixo ali, eu insiro o meu fio azul petróleo. Daquele jeitinho que a gente faz todas as vezes, né? E aqui eu vou subir, então, 3 correntinhas, que correspondem a um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então vão ser 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse aqui vai corresponder ao meu primeiro canto, né? Estou criando o meu primeiro canto do quadrado. Agora vou fazer 2 meio ponto alto. 1, 2, um em cada ponto de base, tá? Não é mais junto. E 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora vou começar a criar o outro canto. Então, vou fazer 2 meio ponto alto, que eles vêm antes do canto, ó. 1 e 2, um em cada ponto de base. E agora 3 pontos altos no mesmo lugar, criando o nosso canto. 2, 3. Agora vou descer a outra lateral do quadrado. Então, 2 meio ponto alto, 1 e 2, 7 pontos baixos. Vou criar meu terceiro canto, ó, olhando assim ele já começa a aparecer um quadradinho, né? Então, antes do canto, 2 meio ponto alto. Ele começa a subir o canto, assim, né? 1, 2. Agora sim, 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Agora vou descer a outra lateral. Então, 2 meio pontos altos, 7 pontos baixos. Vou subir outro canto, 2 meio pontos altos, 1 e 2. E agora o canto, 3 pontos altos juntos. E agora aqui, 3 pontos altos juntos. E agora vou descer a minha última lateral. 2 meio ponto alto. 1, 2. 7 pontos baixos. E para finalizar, 2 meio ponto alto. 1 e 2. E aqui a gente já transformou então o nosso círculo num pequeno quadradinho. Corto o fio, arremato daquele jeito de sempre do ponto fake e volto com vocês para a gente inserir a próxima cor. Então aqui na carreira número 8, voltamos com a cor amarela. E eu vou entrar num canto, então, ó, lembrando, o canto é feito aqui com 3 pontos altos. Eu vou entrar na cabecinha do ponto alto do meio, aqui. Vou inserir meu fio, como a gente já fez as outras vezes, né? E vou começar, então, o canto da próxima carreira em cima deste canto. Vai ser sempre canto sobre canto, né? E o canto desta carreira, número 8, vai ser feito de pontos altos duplos. Então, eu subo aqui, ó, 4 correntinhas, que correspondem a um ponto alto duplo. E vou fazer mais 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. Então, eu laço 2 vezes o meu fio do novelo, entro lá na base, trago para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E mais um ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, entro lá na base, trago para frente, laço, tiro 2,
laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Ponto. Pronto, nós temos aqui o canto em cima do próximo canto. Então, um canto de 3 pontos altos duplos. E agora, próximo aqui, nós vamos começar a descer a altura, fazendo, então, 2 pontos altos normais nos próximos pontos de base. Então, um ponto alto normal aqui, e mais um no próximo. 2. E, então, ó, descemos um pouquinho na altura, né? O canto, ele faz bem agudo sempre, e daí ele dá uma descidinha na altura. Agora, os próximos pontos aqui, nós vamos trabalhar em meio ponto alto. Então, serão 9 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 9. E agora, então, fizemos a lateral, agora vamos subir o canto novamente. Então, vão ser 2 pontos altos normais, um em cada ponto de base, 1 e 2. E agora sim, cheguei no meu canto. Aqui no canto, 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Pronto, mais um canto feito. Agora, para descer a altura, 2 pontos altos normais. E para fazer a lateral aqui do... E para fazer a lateral, 9 meio ponto alto. Então, vai repetir isso, ó. Vão ser sempre aqui, ó, no canto, 3 pontos altos duplos, daí 2 pontos altos normais. 9 meio ponto alto, daí sobe de novo, 2 pontos altos normais, canto com 3 pontos altos duplos, daí começa a descer. 2 pontos altos normais, 9 meio ponto alto. E vai repetir isso por toda a volta, formando aqui esta carreira do quadradinho. Eu vou adiantar ela e já volto com vocês. Então, aqui está, ó, ele faz esse contorninho aqui. Vamos fechar aqui a carreira com um ponto baixíssimo na quarta correntinha que eu subi. Então, 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. E agora, na nossa carreira de número 9, nós vamos fazer um contorno de pontos baixos. E nos pontinhos dos cantos, naquele segundo ponto alto duplo, eu vou colocar 3 pontos baixos para ele fazer a curvatura. Nos demais pontos, vai ser um ponto baixo em cada ponto de base. Então, subo uma correntinha para dar altura no trabalho. E já no segundo ponto, que é o meu ponto do canto aqui, eu vou fazer aqui, então, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Eu vou deixar essa emendinha de lado como se ela não houvesse. E depois eu vou voltar aqui para corrigir ela. Mas eu quero explicar para vocês esses pontos primeiro, tá? Então, ó, 3 pontos baixos em cima desse ponto do canto. E nos demais, um ponto baixo em cada ponto de base. Depois eu volto a arrumar aquela emenda, tá, gente? Só para eu poder explicar para vocês aqui. Então, ó, ponto sobre ponto, não tem segredo nenhum, até chegar naquele pontinho do canto, que é o meu segundo ponto alto duplo. Ó, o canto está aqui, então, ó, o primeiro ponto alto duplo, o segundo. No segundo, 3 pontos baixos no mesmo lugar, para ele fazer a curvatura do canto. E nos demais, ponto sobre ponto. Que ele vai fazer esse contorno, estruturando a nossa peça, e nos cantinhos, aqueles 3 pontos para fazer a nossa curvatura. Então, faz em toda a volta, chegando no final, faz o arremate. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Aqui para a nossa carreira 10, eu vou usar a cor vermelha novamente, e nós vamos fazer uma carreira igual à carreira 9, toda de pontos baixos, e nos 4 cantos, 3 pontinhos baixos para dar a curvatura. Então, eu venho aqui, já insiro diretamente num dos cantos, o meu fio da cor vermelha, subo uma correntinha para dar altura, e volto no mesmo lugar e faço aqui os meus 3 pontos baixos. E agora aqui na lateral, um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E já vou escondendo meu fiozinho aqui do começo do trabalho também. Então, uma carreira bem simples essa, toda em pontos baixos, cuidando para os 4 cantos a gente fazer 3 pontos baixos para fazer aquela nossa curvatura. Quando chegar aqui no final, faz o arremate também. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. E agora para a nossa carreira de número 11, eu vou voltar com a cor azul e vamos fazer um canto um pouco diferenciado, tá? Então eu venho bem no meu cantinho aqui, insiro a nova cor.
E os nossos cantos agora vão ser de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Então eu entro com minha agulha no mesmo lugarzinho onde eu inseri o fio, subo aqui 3 correntinhas, que correspondem a um ponto alto, faço mais um ponto alto nesse mesmo lugar, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Pronto, ó, esse vai ser o meu novo canto. E agora aqui nos demais pontos, eu venho fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Cheguei aqui no meu outro canto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar. E nos demais pontos, ponto alto em cima de cada ponto de base. Então eu vou adiantar aqui essa carreira. Lá no final, vou fazer o arremate e daí vamos fazer a troca de cor novamente. Então eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então aqui estamos. Agora para a carreira do número 12, ela vai ser igual à carreira do número 11, porém eu vou usar a cor cru. Então eu vou inserir aqui no canto o fio cru e vou fazer o meu canto, né? De 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, aí tecer ponto sobre ponto. Nesse buraquinho aqui do canto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto sobre ponto e assim por diante, até dar a volta completa. Então vamos inserir aqui juntos. E eu começo fazendo o canto, então, no canto, né? Canto sempre sobre canto. Um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E nos demais aqui, ponto sobre ponto, e já vai cobrindo esse fiozinho no começo do trabalho, que isso já vai agilizando os arremates. Vai até o final, aqui no canto, faz mais um canto, daí ponto sobre canto, até chegar no final da carreira, tá? Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então aqui está, finalizando nossa carreira 12ª, eu vou fechar ela com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. E a minha última carreira, a carreira do número 13, vai ser toda em pontos baixos, atentando para nos cantos, nos buraquinhos aqui dos cantos, a gente fazer 3 pontos baixos, e nos demais é ponto sobre ponto. Então, subo uma correntinha para dar altura, teço aqui um ponto baixo, e no cantinho, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Nos demais, ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Quando chegar lá no próximo canto, 3 pontos baixos. E nos demais, ponto sobre ponto. Então faz esse contorno em toda a volta aí, e essa vai ser a nossa última carreira. Então quando chegar aqui no final, faz aquele remate tradicional. Vocês observam que ele fica um pouquinho abaulado aqui, por conta da estrutura da trama, né? Mas não se preocupa que daí já em seguida eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como fazer a blocagem dessa peça. E ele fica, ó, bem planinho, bem retinho, esticadinho, como tem que ser, tá? Então eu vou finalizar essa carreira aqui, vou fazer o arremate e aí volto para fazer a blocagem junto com vocês. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a blocagem no quadradinho, né? Por que a gente faz essa blocagem? Se você observar, ó, esse quadradinho da minha direita, ele não está blocado. Esse foi o que eu acabei de finalizar, e o da esquerda ele já está blocado. Apesar dele ter essas marquinhas aqui, que é onde eu realmente dou uma esticadinha na trama, não tem problema que depois, na hora de costurar, isso aqui se acentua. Mas a questão mesmo é nesta parte do relevo, ó. Vou colocar ele de ladinho para vocês enxergarem, ó. Ele está um pouquinho abaulado. E após a blocagem, ele fica bem retinho, ó. E é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero que a trama se acomode. Que esse relevo, esse abaulado aqui da parte redonda, fique realmente mais esticadinho para dar um caimento melhor na peça. Como que eu faço isso? Como é um fio 100% algodão, eu gosto de fazer a blocagem a quente com vapor. Então eu uso essa plaquinha aqui de apoio. Se você não tiver, não tem problema, você pode fazer isso em cima da cama, em cima de uma toalha, numa placa de isopor, como vocês preferirem. Vai alfinetar, né, dando uma esticadinha na trama. Então aqui, ó, eu estico os 4 cantos, levemente, ó, não é nada exagerado, tá? É só para realmente a trama dar uma esticadinha. E aí vou passar aqui nesses as varetas de blocagem.
Esse blocador vocês encontram lá no Mi Atelier. Eu vou deixar o perfil deles marcado aqui na descrição do vídeo. Foi de lá que veio esse meu aqui. Ó, passei em todas as varetinhas, desço com ele até lá embaixo na placa. E agora aqui eu entro com um vapor quente. Eu vou estar utilizando aqui o meu steamer, que é um vaporizador, mas poderia ser um ferro a vapor mesmo. E quem não tiver ferro a vapor pode usar o vapor frio também, que ele vai funcionar da mesma forma. Então venho aqui e aplico o meu vapor sobre a trama do meu crochê. E aí o calor, somado à umidade do vapor, vai fazer com que a trama se acomode, se assente ali, nessa maneira onde eu posicionei, deixando tudo bem uniforme. Pronto. Dá uma arrumadinha aqui com a mão, nos detalhes. E agora é só deixar ela descansar aqui, deixar ela secar nessa posição, leva algumas horas, depende da região onde você mora. Depois que ela estiver sequinha, é só vir aqui e fazer as emendas. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer a emenda que eu utilizei aqui na nossa bermuda. Então agora, para a gente fazer a emenda dos nossos quadradinhos, eu peguei aqui um fiozinho da cor cru, um pedaço de mais ou menos uns 40 centímetros. Vou vir aqui no meu pontinho do canto e vou ancorar ele aqui, vou passar e dar um nozinho, deixando uma sobra para depois eu vir aqui arrematar. Pronto. E agora a gente vai fazer essa emenda, mas lembrando que vocês podem fazer o trabalho de emenda que vocês preferirem. De repente, eu quero trabalhar com pontos baixos, com ponto baixíssimo, pelo avesso, como vocês preferirem, tá? Eu vou mostrar para vocês essa técnica aqui, que é a que eu utilizei na nossa bermuda. Essa é uma técnica que veio do tricô, na verdade. A gente costura ela pelo lado direito mesmo. Então, eu tô com os dois lados direitos virados para cima. E aí eu vou vir aqui, então. Vou trazer ela para o outro lado primeiro, juntando, né, as duas extremidades. Ó, aqui juntei as duas extremidades. E agora vou realmente começar a costura. Pego um ponto de um lado e um ponto do outro. Como que eu pego? Eu vou pegar dentro da correntinha. Então, se você olhar aqui, temos a correntinha, né? O lado direito da correntinha virado para cima. Nós vamos entrar com a agulha no meio da correntinha aqui, ó. Eu entro numa correntinha e saio na outra. Abraçando nesse sentido aqui, ó. Trago o fio para frente. Vou no lado de lá e faço a mesma coisa, ó. Entro numa correntinha e saio na outra. Vou no próximo, entro numa correntinha e saio na outra. Volto para o outro lado, ó, meu ponto está aqui, ó. Então eu volto nessa mesma correntinha e saio na seguinte. Vou colocar bem no zoom da câmera aqui. Então trabalhei este lado, vou para o próximo. Eu entro naquela mesma correntinha onde o meu fio está saindo. E saio na seguinte. Sempre por dentro da correntinha. Vou para o outro lado. Entro aqui, saio na seguinte. Eu estou deixando o fio frouxinho aqui de propósito para mostrar para vocês, tá? Vou fazer aqui mais alguns pontinhos primeiro. Então, ó, ele vem fazendo esse zigue-zague do fio aqui. E aí, depois que eu faço alguns pontos, eu venho aqui e puxo para alinhar todos eles. Ó, segura aqui com o dedo e puxa. E ele junta as duas laterais, deixando uma costura bem lisa, bem sem relevo e uniforme, tá? Então, vem e faz nossa costura aqui por toda a nossa carreira. Como eu falei, se preferir fazer alguma outra costura, não tem problema, podem ficar bem à vontade. Então, estou aqui com a nossa bermuda já montada, os quadradinhos, né? As duas carreiras aqui, com entrepernas, todo costuradinho. Os fios eu deixei para arrematar, que depois eu vou cobrindo eles aqui com o trabalho. E agora nós vamos fazer aqui em cima a barra superior. Nós vamos fazer uma barra superior aqui em cima e depois duas barrinhas inferiores nas pernas, tá? Então, como que eu vou fazer essa barra superior? Eu vou pegar o meu fio na cor cru, vou inserir ele aqui em algum lugar, vou pegar aqui bem no meio, que daí pode ser considerado as costas, né?
inseri ele normalmente, eu só passei para o lado, dou um nozinho, deixando uma pequena sobra. E aqui minha primeira carreira vai ser subindo então 2 correntinhas, para dar altura ao trabalho. E vamos tecer uma carreira inteira de meio ponto alto. Então em cada pontinho de base, eu venho aqui e carrego um meio ponto alto. Ó, em cada pontinho de base, um meio ponto alto. E posso já ir cobrindo esse fiozinho do começo do trabalho para deixar ele já arrematado. E também os demais que aparecerem ali ao longo do caminho, faço a mesma coisa. Vou cobrindo eles para já ir arrematando. Ó. Um meio ponto alto em cada ponto de base, sem segredo nenhum. Então vou adiantar aqui e quando chegar novamente aqui no comecinho, vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, tá? Mas vou adiantar aqui e volto para fazer esse fechamento aí junto com vocês. Então aqui está, fiz o contorno em volta da minha peça, o último pontinho aqui. E agora vamos encerrar essa carreira com um ponto baixíssimo. Então eu conto, ó, 1, 2, na terceira correntinha aqui, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui encerrei essa carreira de meio ponto alto. Agora eu vou fazer uma carreira de pontos altos em relevo alternados. Um relevo pela frente e um por trás, um pela frente e um por trás. Então aqui, antes de eu subir as correntinhas, eu já venho e abraço esse meu primeiro ponto aqui, com a agulha pela frente, trago meu fio para frente aqui, subo uma correntinha. E aí subo mais 2. Então esse é meu primeiro ponto alto em relevo, já pegando pela frente. O próximo eu vou pegar por trás. Então eu entro com a minha agulha por trás do ponto, ó, abraçando o meu ponto aqui. Não é cabecinha de ponto, é o corpo do ponto. Trago o fio para frente, laço e tiro 2, laço e tiro 2. Então um relevo pela frente e um por trás. O próximo pela frente de novo. Laço o fio do novelo, abraço o meu ponto aqui pela frente. Ó, nota que não é cabecinha de ponto, é o corpinho do ponto. Então abraçando ele com a agulha pela frente. Trago o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. O próximo por trás. Laço o fio do novelo, vou lá por trás, abraço o meu ponto, por trás do trabalho, trago o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E agora um pela frente e um por trás. E vai repetindo isso, um pela frente, um por trás, um pela frente e um por trás. Ele vai criando uma barrinha. Um pela frente, agora um por trás. Agora um pela frente e assim por diante. Vai assim até o final da carreira, até chegar aqui novamente. E aí vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo e subir a próxima. Então vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então olha só, vim aqui com os pontos relevos até meu último ponto. E agora vou aqui na terceira correntinha do começo da carreira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fecho ali com um ponto baixíssimo, encerrando essa minha carreira. E agora vou subir mais uma carreira, ou mais quantas carreiras vocês quiserem, desse pontinho barra. Então, ó, fiz o meu baixíssimo aqui, dou uma giradinha na minha agulha e já entro pegando em relevo pela frente do meu primeiro aqui, subo 2 correntinhas, fechando então a altura do meu primeiro ponto relevo. E aí o próximo que está lá atrás, vou trabalhar em relevo por trás. O próximo que está pela frente, trabalho em relevo pela frente. Então, onde tiver relevo por trás, faz um relevo por trás. Onde tiver um relevo pela frente, faz um relevo pela frente. E vai seguir assim até o final da carreira. Chega aqui, fecha com baixíssimo, sobe novamente e vai fazer aqui quantas carreiras quiser para dar a largura dessa barrinha superior aqui. Isso é bem pessoal, tá? Eu vou adiantar aqui e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Eu quero fazer e provando para ter certeza de quantas carreiras vão ficar boas. E aí eu volto para mostrar para vocês. Então, olha só, eu subi aqui 8 carreiras nesse pontinho relevo para fazer uma barra mais compridinha aqui. Deixa eu medir, vamos ver o tamanho que ela está. Ó, mais ou menos 6 centímetros a barra deu, mas isso aqui é bem personalizável. Quem quiser uma barra mais curtinha, faz menos carreiras. Quem quiser mais larga, só fazer mais carreiras, tá? E aí agora uma última carreira para dar um acabamento. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, ó, venho aqui, finalizo minha carreira com um ponto baixíssimo, como a gente já vinha fazendo. Subo uma correntinha para dar altura. E agora eu vou tecer um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Ponto baixo comum mesmo, não é mais relevo. Só para ele fazer realmente um contorninho aqui, um acabamento na nossa peça. Ó, fazer essa carreirinha aqui. Então, eu vou adiantar aqui até o final. E no final, fecha com baixíssimo, tá? Vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês
sobre o nosso cordão de ajuste. Então prontinho, aqui já está arrematado, né, a barrinha superior. E eu quero deixar aqui um segredinho, só para vocês que estão aqui na nossa videoaula. Isso não vai estar nem na apostila, é só para vocês da videoaula aqui mesmo. Eu fiz uma técnica aqui na barrinha e eu quero explicar para vocês, que é chamada de carreiras encurtadas. Isso aqui vem do tricô, tá? Que consiste no quê? Em a gente fazer algumas carreiras a mais na parte das costas da barra. E aí as costas da barra, né, essa parte de trás da barra, fica um pouquinho mais alta, como vocês podem ver aqui, ó, se eu alinho bem a base das duas, a parte das costas ficou um pouquinho mais alta. Como que eu fiz isso? Eu fiz 2 carreiras a mais somente na parte das costas, em comparação às demais. Então aqui na frente eu fiz 8 carreiras, se eu for contar aqui atrás tem 10 carreiras. Então ele cria umas costas um pouco mais elevadas, que assentam melhor o nosso bumbum na bermuda, né? E como que eu fiz isso? Então eu vim trabalhando as carreiras normais, trabalhei 5 carreiras normais, e aí na 6ª carreira eu marquei aqui as 2 laterais, né? E trabalhei somente a parte das costas. Aí eu arrematei meu fio e voltei naquele mesmo lado, e trabalhei uma carreira inteira, que foi a minha 7ª carreira. Fiz mais uma vez somente as costas, arrematei e voltei no mesmo lado e trabalhei a 8ª carreira inteira. Então nas costas eu tenho 2 meias carreiras a mais, em comparação à frente. E aí quando eu faço a carreira inteira por cima da volta toda, ela não fica marcadinha aqui do lado, ó. Aqui está onde aconteceram as trocas, os arremates das 2 carreiras, ó. Ele fica bem discreto, ele aumenta as costas, né? Ele dá essa altura de uma maneira bem discreta, e aí forma esse caimento melhor no vestir a peça, né? Então tá, segredinho dado. E agora eu vou falar para vocês sobre o cordãozinho que vai servir para fazer o ajuste. Eu vou usar esse cordãozinho também na cor cru, para ficar no mesmo tema aqui, do fio macramê, que é esse fio da Fios Pinguim mesmo, que é muito bom. E é um algodãozinho também, assim, bem natural. Então vai dar super legal aqui com o estilo da nossa peça. Aqui eu dei um nozinho na ponta, mas eu vou cortar primeiro para passar. E depois eu faço esse nozinho de novo. Vou usar esse meu passo elástico aqui, que vai me facilitar, mas poderia ser uma agulha de tapeçaria mesmo. Então eu defino aqui bem onde é o meio e a frente da minha bermuda, e eu começo a passar, ó, nessa minha última carreira aqui, começo a passar por dentro dos pontinhos relevos que estão feitos pela frente, ou pelos de trás, se preferir, que fique mais discreto. Tá vendo? Ó, vou pegando somente os de trás ou somente os da frente, e ele vai dar o mesmo efeitinho, tá? Então define bem aqui onde é o meio, e vem trabalhando, pegando um ponto sim, um ponto não, ou seja, somente um lado do relevo. E vai passar isso por toda a volta. E aqui está, finalizando os últimos pontos, chegando já do outro lado. Eu posso deixar um pontinho ali no meio para ficar afastando um pouco as 2 laterais. E aqui vai servir de ajuste, então. Olha, ficou bem discreto, porque a cor cru, na própria cor cru, ele praticamente não aparece. E aqui posso dar um nozinho, depois posso ver se está o comprimento ideal ou ajustar, cortar um pouco, né? E aqui no final, antes que ele destorça, a gente vem e faz um nozinho bem ajustadinho aqui e corta essa pontinha. A parte de cima já está pronta, agora vamos fazer a barra inferior. Então eu estou aqui com a minha bermuda, um lado da barra inferior eu já fiz aqui, e agora vamos fazer esse outro lado juntos. Ela é bem simples, então eu vou dar as orientações aqui para vocês, tá? Então olha só, é uma barrinha bem simples e curtinha, mas, como sempre eu falo, né, quem preferir fazer mais longa é só tecer mais carreiras ou menos carreiras. Quem quiser fazer só uma carreirinha de acabamento pode ser também, como vocês preferirem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar essa minha carreira bem nessa parte interna aqui do nosso entrepernas, tá? Que aí a pequena emendinha aqui que fica, ó, fica bem sutil e ainda assim fica aqui na parte interna da perna, então não tem chance nenhuma de aparecer e fica bem discretinho. Então vou inserir meu fio exato, deixa eu virar de ponta cabeça aqui, exatamente aqui na parte interna da perna,
insiro ela aqui, ó, sem segredo nenhum. Dá aquele nozinho, deixando uma sobrinha pequena, que já vamos cobrindo conforme formos tecendo. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é uma carreira de pontos baixos. Então subo uma correntinha e venho tecendo um ponto baixo em cada ponto de base. Se vocês preferirem, podem pôr até um marcadorzinho de pontos aqui, só para visualmente ficar mais fácil de identificar onde começa e onde termina as carreiras, tá? Então venho fazendo um ponto baixo aqui sobre cada pontinho de base. Não tem segredo, é bem fácil de pegar, porque todos eles têm cabecinha de ponto, né? Só ali na emenda do quadradinho que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Chegando aqui na emenda dos dois quadradinhos, ele fica um espaçozinho que é exatamente no meio dos dois quadrados. Então aqui eu coloco um ponto baixo também. Cuida para pegar pelo menos umas 2 alcinhas do ponto ali. E já vou cobrindo esse fiozinho que está ali sobrando do quadradinho, né? Vou cobrindo ele também. Ó, e ali eu também coloco um ponto baixo. E aí sigo no outro quadradinho colocando pontos baixos em cima de pontos baixos. Ponto sobre ponto. Aqui ele ficou um pequeno desnível, mas como nós vamos fazer mais carreiras aqui, ele acaba ficando bem retinho, ó. Essa perna que está pronta dá para visualizar. Então, essa primeira carreira aqui não tem segredo, é só ponto sobre ponto, tá? Eu vou adiantar aqui ela até o final e já volto com vocês. Chegando então aqui no final da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo, subir uma correntinha para dar o trabalho e agora vamos fazer uma carreira de ponto baixo, porém pegando somente na alcinha de trás. Só nessa segunda alcinha aqui. Tá? Então, uma carreira inteira de pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás, ou em blow, como algumas pessoas conhecem. E aí nós vamos repetir isso, esse processo de carreiras de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, por 4 carreiras. Ele vai criar esse efeito aqui, ó. Uma texturazinha delicada, discreta, mas que dá um acabamento bacana também para nossa peça, tá? Então eu vou adiantar aqui essas carreiras, sempre ao final vai encerrar a carreira aí com um ponto baixíssimo, e aí sobe uma correntinha e segue para a próxima carreira. Sempre, então, somente na alcinha de trás. Um ponto em cima de cada ponto, mas cuidando para lembrar de pegar somente nessa alcinha de trás para criar essa texturinha. E aí, por último, faremos uma carreira de ponto baixíssimo, que é um acabamento. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula. Um beijo e até a próxima!